Estamos de volta com a presença da delegada Ellen Sardenberg, especialista em crimes virtuais. Aí você falou de um outro tipo de problema que surge dos relacionamentos amorosos, né? Da relação de confiança que se estabelece entre um casal, e seja namorado, seja casado, e aquela relação de confiança é quebrada dentro da internet, né? Através da internet. Então, esse tipo de crime, né? Que isso é considerado crime, né? Contra a honra da pessoa, né? Esse tipo de crime, ele prevalece lá na sua delegacia? É maior o número desse tipo de crime? Não, ele não chega a prevalecer, não é o maior problema que nós temos, mas ele tem crescido demais, principalmente pela superexposição das pessoas. Então, realmente, hoje todo mundo tem um celular que filma, uma câmera de foto digital à disposição, e que leva as pessoas a se exporem, principalmente casais, né? Num momento daquela individualidade, tanto o rapaz quanto a moça, ele permite que se filme aquela individualidade, e depois, se esse vídeo, por qualquer motivo, para na internet, nós, de novo, não temos como retirar. Nós vamos retirar, claro, trabalhamos com determinados sites conhecidos, nós pedimos, mas outros estão em países que realmente não têm relações com o Brasil, que tem outro tipo de legislação, ou que seja, que permitem aqueles sites, aqueles vídeos, tá? Então, e a pessoa vai passar realmente por problemas graves, porque a sociedade ainda não tolera esse tipo de coisa. Então, nós temos o caso de realmente uma menina na delegacia que permitiu que esse namorado a filmasse, tá? E ele coloca na internet. E agora ela está se vendo todo esse revés disso. Quer dizer, os amigos de todos os espaços estão vendo aqueles filmes, alguns revoltados, alguns fazem brincadeira, se aproveitam, quer dizer, realmente com um grande mau gosto, mas a proporção que um ato talvez impensado e que um simples não quero, não é uma imagem que eu quero que seja captada, talvez teria adiantado, né? Serviria como prevenção. Vocês têm que se relacionar com delegacias de outros países para conseguir ter acesso a esses sites ou essas redes internacionais? Não, no caso da delegacia no Rio de Janeiro, a gente trabalha até por uma questão de solidariedade às pessoas que estão lá, porque pela legislação ela teria que contratar até um advogado ou uma outra pessoa para estar fazendo esse serviço, mas como a gente sabe da dificuldade, as pessoas não têm esse domínio, conhecimento técnico, então sempre que é registrado um caso como esse, de fotos ou filmes que estão sendo postados nesses sites pornográficos, nós fazemos o quê? Além do registro, nós pedimos a retirada desses sites, tá? E mandamos um e-mail, trabalhamos com e-mail mesmo, através da delegacia, da forma, mas na realidade pedindo a colaboração a esse site. Porque se aquele site realmente não tirar o vídeo, a pessoa vai ter que realmente contratar um advogado, ingressar judicialmente, e é uma ação demorada, uma ação que demanda recursos e que pode realmente não ser efetiva. E no caso das denúncias, a maioria das denúncias é feita por homens ou por mulheres? Bom, nos crimes contra a honra, realmente o que nós verificamos é que a honra feminina ela é mais facilmente atacada, né? O que eu digo, uma mulher de biquíni, mas com um dizer ofensivo embaixo, a torna extremamente vulnerável em qualquer ambiente, desde o trabalho a relações familiares. O homem acaba que até por uma questão de machismo, ele sempre se sobressai, ele é o garanhão, então ele não tem a sua honra tão atacada. Mas o que nós verificamos é que isso está mudando. O próprio homem também já não admite mais certas brincadeiras, certos comportamentos que seriam realmente injúria à sua pessoa, porque ele não é esse o status que ele quer ter perante a sociedade. Então nós temos várias reclamações de homens que sofreram também esse tipo de constrangimento, que não queriam ver a sua imagem, né, associada a determinados sites, a sua individualidade ali na rede, e que foi colocado por ex-namoradas ou por ex-mulher para tentar atingir aquele homem. E ele vai à delegacia e denuncia. E o que acontece com o acusado ou acusada, né, no caso? Qual é o tipo de pena que essa pessoa pode receber se chegar a ser condenada, né?
e na esfera criminal, e se há também outros processos que podem ser movidos na esfera civil também. Isso. A esfera civil, eu sempre falo que, por incrível que pareça, ela é muito mais eficiente. Por quê? Porque no crime nós ainda trabalhamos com o conceito de 1940, né? Injúria, calúnia, difamação, os crimes contra a honra, eles têm uma pena pequena. No caso da injúria, nós estamos falando em 6 meses a 1 ano, e que hoje, e até um discurso, eu acredito, muito correto, da despenalização, o discurso de que esses delitos não devem ser encarados pelo direito penal, tá? A ideia é que se migre esse conteúdo para que a gente não coloque realmente uma pessoa produtiva, talvez uma pessoa útil à sociedade, na cadeia. Então nós vamos estar falando em penas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, muitas vezes, a famosa cesta básica, mas que é eficiente nesses casos. Acredito que não interessa para a sociedade ver um indivíduo que injuriou a honra de determinada pessoa na cadeia. Nem seria esse, eu acho que, o interesse. Então nós trabalhamos com penas realmente de menor potencial ofensivo, os crimes são de menor potencial ofensivo, e com isso realmente a responsabilidade civil ela encontra um grande valor. Por quê? Porque tendo aquela pessoa recursos, ela vai ter que pagar. E nós vamos estar falando aí de indenizações que são efetivas, porque não se discute, né? A honra foi atacada, a sua moral foi atacada, o prejuízo está ali, flagrante para quem abrir, para quem poder ver aquele site. E essa pessoa vai realmente ser condenada e vai ter que pagar essa indenização. Então, eu acredito que seja um castigo muito pior. E no caso de crimes virtuais, é sempre possível encontrar o culpado ou há casos em que realmente não foi possível identificar quem cometeu aquele crime? A investigação virtual é uma investigação como outra qualquer, né? Dependendo do conjunto de elementos que nós temos, e às vezes mesmo tendo um conjunto de elementos que num primeiro momento parece, olha, vamos realmente descobrir a autoria nesse delito. Em algum momento da investigação ela pode se perder, nós não conseguimos mais evidências, mais elementos para prosseguir a investigação e com isso não chegamos à autoria. No caso do crime de computador, como toda a internet ela é monitorada, ou seja, toda vez que a pessoa acessa a internet existe um registro numérico que os provedores armazenam, isso é muito eficiente para a polícia. Então, num primeiro momento, eu sempre digo isso, eu estimulo que as pessoas denunciem, que realmente vá à delegacia, que procure a reparação, porque nós não podemos garantir o resultado, mas sim o esforço. E que existem meios, sim, para a investigação e que esses meios são eficazes. Né? Mas se realmente vamos conseguir ou não, e aí depende de cada investigação. Nós vamos, às vezes, chegar a um computador, por exemplo, que foi utilizado num ambiente de trabalho em que 500 pessoas circulam ali. Então, nós vamos ter realmente que aí trabalhar com prova testemunhal, estar ouvindo todas essas pessoas, o que vai dificultar. Mas em outros momentos, vamos chegar a um computador de uma casa de uma pessoa em que só ela utiliza aquele computador, e que não existe nenhum programa malicioso instalado naquela máquina. Então, o que vai levar a crer que seja aquela pessoa. Então, num ambiente de trabalho, aquele IP, né, como a gente diz, que é a identidade daquela máquina. Isso, é Internet Protocol. Na realidade, não é da máquina, é da conexão à rede. Esse IP, ele é muito importante. E no ambiente de trabalho, cabe à empresa estar fiscalizando, por isso a necessidade de senha, que cada um tenha realmente a sua senha para entrar na internet, porque isso vai identificar o usuário. Saber quem naquele ambiente onde circulam várias pessoas utilizou aquele computador. Porque para a polícia é fácil. E as empresas realmente têm tido esse cuidado. Se eu identifico, através de uma senha, quem está acessando a rede, naquele horário, naquele local, né, e naquela data, só aquela pessoa fez aquele acesso. Então nós vamos chegar, mesmo que uma vez entrevistada, né, uma vez colhidos os elementos, essa pessoa possa dizer que alguém furtou a senha dela. Isso não é, por isso que eu digo, a investigação de informática é uma investigação como outra qualquer. Nós podemos, e já chegamos a casos em que o computador da pessoa realmente estava hackeado e estava ali um programa malicioso. E a pessoa estava operando em outros, realmente em outro território, e que nós não vamos, tenho certeza disso, nós não vamos chegar, nesse caso, à autoria. Mas é 1 em 1000. Nos outros casos, e a regra é que a pessoa tem utilizado uma lan house, tem utilizado o computador da casa, tem utilizado o computador do trabalho. E aí, pelo conjunto de tudo que nós investigamos
na própria investigação, né, o que, pelo conjunto desses elementos, vai levar aquela pessoa a ser realmente o principal suspeito. As pessoas, e particularmente as mulheres, elas estão tendo mais coragem de denunciar esses crimes, porque como um crime de estupro, por exemplo, que expõe muito a vítima, né, e a vítima deixa de denunciar por vergonha, essa coragem de denunciar, às vezes, o companheiro, o marido, o namorado, isso está aumentando? Isso é importante e eu sempre tento, quando eu estou na delegacia, estou presente, acompanho o relato das vítimas, a primeira coisa que eu tento fazer é colocá-la na qualidade de vítima. Então eu chego para essa mulher e explico, independente do que você fez, da imagem que você fez, do que você fez entre quatro paredes, você não permitiu que essa imagem, ela seja exteriorizada. Então você tem que se colocar na qualidade de vítima, entender que você foi exatamente isso, fruto ali de uma maldade de uma outra pessoa e que ela não tem culpa nesse sentido. Então, porque às vezes a mulher ou a adolescente, ela é questionada, mas por que fez a imagem? Como a gente até mesmo falou aqui, né? Pense antes de fazer agora. Isso eu sempre falo no momento da prevenção. Não faça. Uma vez feita, a pessoa é vítima e assim ela deve ser tratada, com todo respeito, tá? Porque realmente ela não tem como estar atuando naquela outra pessoa que pegou aquela imagem e postou na internet de forma maldosa.